Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos que os companheiros com aparelho celular, o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler uma mensagem que está no livro Para Sentir Deus. O médium é Vanderlei Oliveira e o espírito é Hermance Dufaux. Lição 21. Deus ou Mamon? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ao amanhecer, roguemos a Deus o amparo para o cumprimento de nosso dever. Durante as horas de nosso dia, preservemos o clima do bem, agradecendo pelas conquistas já auferidas. No contato com nosso semelhante, recordemos que ele igualmente está aflito por Deus e estendamos-lhes nossa vibração de amor e cooperação. Perante imprevistos que surjam, conectemos ao mais alto, em busca de sabedoria para agir da melhor forma. Ao nos recolher para o repouso noturno, busquemos o Pai em oração e examinemos as experiências boas e ruins. Deus sempre está em nossa presença, embora nem sempre nós estejamos em sintonia com Ele. Inegavelmente, se quisermos a companhia divina, temos de amar-lhe a presença no falar, no fazer e no pensar de cada instante. A lei é muito clara. Quanto mais servimos aos interesses de nosso egoísmo, mais nos afastamos de Deus, porque não é possível servir a duas forças tão distintas. Deus é uma vivência e, para ser sentido dentro de nós, solicita postura. E diante desta belíssima lição, Senhor, que nós estejamos elevando o nosso pensamento para sentir a vossa vibração de amor por todos nós. Espíritos imperfeitos e errantes que somos, mas na busca constante de nos melhorar a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, neste processo, para que possamos vencer as nossas limitações, para que possamos estar contigo sempre. Porque, como diz a lição, tu estás sempre conosco, esperando que nós estejamos contigo. E que nós possamos, sim, servir a ti, com todo amor, com toda boa vontade, olhando pelos nossos semelhantes, olhando por aqueles que cruzam o nosso caminho e mostrando a eles a vossa presença e o vosso amor. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo na tarde de hoje. Mas dá, Senhor, que ela seja inspirada e intuída pelos teus mensageiros de amor e de luz, e que nós possamos, através da compreensão, vibrarmos por ela. Que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tá, Francisca? Tá ouvindo? Tá. Então, acho que nem precisava disso, né? Mas, vamos lá. Hoje nós vamos ler, vamos aprender, vamos relembrar o capítulo 16, né?
que fala sobre a avareza. É o item 3. Mas antes da gente entrar nesse item, a gente vai voltar lá da palestra passada, que fala do item maior desse capítulo, né? Que não se pode servir a Deus e não se pode servir a Mamon. Então, a gente ouviu com a Tayana, né? Com a nossa querida Tayana, que Mamon era o deus sírio da riqueza, não é? Ele representava a cobiça, ele representava a luxúria, ele representava os tesouros e os bens materiais, e que a gente não deveria focar a nossa vida, ter como meta, ter como objetivo de vida, buscar cegamente, desesperadamente, esses bens. Por quê? Por que a riqueza, não é? Por que a luxúria, a cobiça, são bens que a gente não deve focar em buscar, né? Só os bens materiais. Porque eles são transitórios, não é? São bens que são passageiros. São bens que a gente não vai levar, não tem problema, quando a gente partir, quando a gente fizer a nossa viagem. Ah, mas Sandra, Jesus condena o dinheiro? Não. Se condenasse, não faria parte desse, né, do mundo que a gente vive. Agora, a maneira com que a gente utiliza o dinheiro, não é? A maneira como a gente faz o uso do dinheiro é outra história. Então, quando ele fala para não servir a Deus e a Mamon, é para a gente não se apegar excessivamente a esses bens, né? Não se apegar assim de forma cega, de forma desesperada, porque a gente acaba se tornando escravo desses bens. Então isso o Evangelho vem explicar com muita propriedade. E esse apego, né, ele faz com que a gente satisfaça a nós mesmos, não é? O apego ao dinheiro. Se a gente satisfazer a nós, e não a todas as pessoas que estão à nossa volta, não é? Praticando o bem, praticando a caridade, isso a gente faz em relação ao nosso orgulho, não é? Satisfaz o orgulho, satisfaz a nossa vaidade. Isso, mais tarde, quando a gente fizer a partida, a gente vai pensar assim: puxa vida, quanto tempo eu perdi em busca de bens que são perecíveis. Isso não é o que a gente traz aqui, é o que está no Evangelho. São os ensinamentos de Jesus. Então, não é balela, não é com continhos, né? É a verdade, é o roteiro seguro para essa tal felicidade que a gente tanto busca. A gente fala tanto: eu quero ser feliz, eu quero ser muito feliz. Mas se você foca a sua vida somente nisso, em conquistar os bens materiais, a felicidade vai passar longe disso. É claro que você tem que trabalhar, não é? Faz parte. Você tem o teu salário, não é? Precisa ganhar, você tem o teu conforto, não é? Você quer trazer o conforto para a família e tudo. Isso é importante, mas não somente isso, né? Então, aí a gente pergunta assim: há bens, não é, mais preciosos que os materiais? Há bens mais preciosos que a riqueza, que a luxúria, Há ou não? Vocês acham? Sim. Né? Há bens mais preciosos que os materiais. Mas que bens são esses? Como é que a gente adquire esses bens? Através da prática do bem, a prática do amor. Exercitando, tem até uma palavra que quem faz academia, quem faz ginástica, é o treino, né? O treino de fazer o quê? O bem. Então, esses bens dos quais a gente fala que são preciosos, a gente vai adquirindo praticando o bem ao outro, não é? Ah, mas eu quero dar um dinheiro enorme para uma pessoa que está na rua. Ok. Mas não é só isso.
não é? Você tem que se modificar para que a consequência, né, seja melhor. E quando a gente fala assim de bens adquiridos, que são bens mais valiosos, a gente fala na paz, não é, da consciência. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente fala assim: poxa, hoje o dia foi bom, dever cumprido, né? Às vezes a gente fala dever cumprido, às vezes a gente fala assim: hoje eu deixei a desejar. Então, quando a gente fala dever cumprido, fiz tudo corretamente, não prejudiquei ninguém, procurei dar o meu melhor, não é? Isso, a gente vai ter o quê? A paz da consciência. A alegria, outro bem importante, precioso, a alegria que a gente tem quando a gente reúne a família. Tem gente que não gosta de reunir muito, né? A família, né? Tem sempre um arranca-rabo, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente precisa conviver, aprender a conviver com aqueles que ainda não pensam como a gente, mas estão na família para a gente se ajustar, não é? Então, eu falo porque eu gosto de reunir a família, né? A minha família sempre foi muito grande, família de origem italiana, então tinha muita gente. Então, eu tinha alegria de estar ali com eles. A alegria é um bem precioso? É um bem precioso. Que muitas vezes a gente deixa de lado, né? De ser alegre, de dar sorrisos, de dar boas gargalhadas, não é? Então, esses são bens preciosos que a gente tem que conquistar, tá? Tem um espírito chamado Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Eu fui pesquisar sobre a vida dele. Não vou contar a vida dele aqui, tá? Mas, quando encarnado, né, é um homem inteligente, um homem acima da média. Ele era ateu, mas ele tinha um conhecimento da espiritualidade, da manifestação dos espíritos, das manifestações dos espíritos. E, quando ele desencarnou, ele veio ajudar na obra da codificação, né? Então, ele vem, no Evangelho tem várias lições sobre o que ele vem trazer. Então, ele fala assim: o apego aos bens materiais é um obstáculo ao nosso adiantamento, à nossa evolução moral e espiritual. Então, fica, né, a dica. Tudo que a gente se apega em demasia, né, dos bens materiais, eu falo em excesso, vai prejudicar a nossa evolução. E espíritos imortais que somos, não é? A gente precisa o quê? Evoluir, a gente caminha aí pela lei do progresso. Então, que a gente tenha cuidado com as nossas escolhas, não é? O que a gente prioriza nessa vida? O que a gente está priorizando nessa vida? O que a gente está fazendo? Que escolhas que a gente está fazendo? Só para título de estudo, né? A gente, lá no município, professor do município, a gente trabalha, óbvio, recebe o salário, não é? E eles oferecem a oportunidade de você dobrar o salário. E às vezes triplicar o salário. E para isso, você tem que dar mais aulas, né? A semana inteira, de manhã e de tarde. Ok. É uma tentação, né? Você que, às vezes, você está com uma dificuldade, né? Você está passando por um momento difícil. O que vem na cabeça? Vou abraçar isso, né? Eu vou dar dupla, eu vou dar tripla. Se tiver quádrupla, eu pego, não é? E vivo trabalhando. E a gente esquece, né, de alimentar o quê? O espírito. Então, aqui, né, hoje, sexta-feira, vou falar de mim, né? Só posso falar de mim. Se eu pegasse, né, a dupla, a tripla, eu não estaria aqui hoje com vocês.
Então, a minha escolha hoje, a minha prioridade é estar aqui sexta-feira. E sábado, evangelização e os dias, né, que a gente tem para estudar. Mas, Sandra, você não precisa do dinheiro? Claro que todo mundo, eu não vou jogar dinheiro pela janela, né, gente? Mas a gente ajusta a vida financeira de tal forma que a gente venha trabalhar para quem? Para Jesus, né? A gente ajusta a nossa vida para que a gente se alimente espiritualmente, né? É o compromisso, vou falar de mim, que eu tenho com Jesus. É a minha responsabilidade com Jesus e com a espiritualidade. Então, muitas vezes aparecem situações, não é, que você é tentado a, poxa, eu vou ganhar mais, aí vou poder fazer mais viagens, eu vou poder fazer isso. Mas e o trabalho com Jesus? É isso que vai fortalecer a gente, né? É isso que vai fazer com que a gente tenha, nos momentos difíceis, um pouco, né, um equilíbrio, uma coragem, diferente do que se a gente, né, não fizesse essa ligação, né, com a espiritualidade, com Jesus, com o nosso mentor, e por aí vai. Então, eu falo assim para vocês, eu falo assim, como experiência vivida, né, vivida de ter a coragem, não é? Não estou falando que eu sou 100% corajosa, mas o trabalho com Jesus me equilibra, né? Me harmoniza assim o meu dia a dia. Eu sou uma pessoa mais paciente, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Então a gente fala assim: mas a gente não vai passar pelas vicissitudes da vida, não é? A gente não vai ter mais problemas se a gente vier toda sexta-feira estudar o Espiritismo, estudar, trabalhar para Jesus. Não é isso. A gente vai passar o que a gente tiver que passar. Só que a gente vai ter sustentação, não é? A espiritualidade vai estar ali segurando a gente, ó, e levando a gente no colo, né? E fora as intuições que a gente vai ter: faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho. Então, o caminho, né, que a gente deve abraçar é o caminho que alimenta o nosso espírito, não é? De conquistas morais, de virtudes, e, né, por aí a gente vai. Então, quando a gente fala, né, de servir a Mamon, é nesse sentido do apego, né, da gente se pegar em excesso às coisas materiais e servir a isso só. Aí a gente pensa, né, da seguinte forma: a gente está aqui, a gente está servindo a Deus, com certeza, não é? Mas eu estou sentada simplesmente, não estou fazendo nada, só estou sentada e estou ouvindo a palestra. Mas olha o nosso pensamento, porque quando a gente vem a uma palestra, né, quando a gente vem a um lugar, uma casa espírita, ou um templo, um lugar católico, nosso pensamento tem que ser um pensamento, né, elevado. Mas eu não consigo. Busca atingir esse pensamento, fazer essa ligação maior. Então, nós aqui, né, voltando a falar, estou sentada, estou ouvindo a palestra, né, mas eu estou doando fluido para que o trabalho aconteça? Estou recebendo também. E esses fluidos vão servir para quê? Para acalmar várias pessoas, não é? A gente não sabe. Ninguém tem escrito assim na testa: estou ansioso, estou ansiosa. Se fosse comigo, eu estaria aqui assim, ó. Estou ansiosa. Mas agora estou calma, não é? Então, ninguém traz escrito. Então, o trabalho da espiritualidade nesse momento é de acalmar, não é? É de sustentar.
a gente não sabe o que passa no coração de cada um. É de pacificar. Não é? Às vezes a pessoa entra com uma dor enorme, com sofrimento ali, não é? E está ali fechadinha. Todo o trabalho, né, é feito ali naquele momento, para acalmar essas pessoas. E até o trabalho de cura, não é? Que a gente não vê, mas tudo está acontecendo nesse momento. Tá? Tem a minha amiga, que ela é coordenadora da evangelização, ela fala assim: a gente entra na casa espírita de uma forma, não é? E sai diferente. A gente entra, às vezes a gente entra com preguiça, não é? Ah, não vou à evangelização, sábado, tem que estar 8h30, eu trabalho a semana toda. Aí a gente vem, aí dá preguiça. A gente às vezes na véspera não está bem, teve alguma desavença, a gente não dormiu bem, às vezes. Aí a gente entra na casa espírita, trabalha para Jesus, aí evangeliza, chama a atenção, aí fala de Jesus, faz isso, faz aquilo. Quando a gente sai diferente. Eu falo por experiência. Às vezes, quando eu volto para casa, que às vezes, né, tem um curso à tarde, chego em casa às 4h. Quando eu entro, meu marido fala assim, eu falo, poxa, foi tão bom. E ele fica feliz porque eu fiquei feliz, porque eu estou bem, eu estou alegre, estou feliz. Então, trabalhar para Jesus é isso. É essa felicidade que a gente busca. Ah, mas a todo momento você vai estar bem, você vai estar feliz? Não é assim, né, gente? Mas o trabalho constante vai fortalecendo a você a pensar em outras coisas que não sejam só materiais. Tá? A gente costuma trazer histórias que a gente tem afinidade, não é? Eu gosto muito de música, né? Gosto de dançar, eu gosto de música. E eu fui pesquisar alguma história, né, que se encaixasse, por exemplo, na gente aqui, né? Como eu falei, a gente está aqui hoje, né, doando, recebendo, mas a gente está dando o melhor que a gente tem, ou pelo menos a gente está procurando, né, dar o melhor que a gente tem. Então eu fui procurar. Aí, ontem à noite, depois de ficar estudando, né, sábado, domingo, vai estudando. Ontem à noite achei essa história. A história, ela fala de Beethoven, tá? Beethoven, ele foi um músico, ele foi regente, ele foi compositor, né, pianista, acima da média, magnífico, maravilhoso. E ele compôs várias sinfonias. Só que, um determinado momento da sua vida, mais ou menos com uns 20 e poucos anos, ele teve um problema auditivo, uma doença degenerativa chamada otosclerose. E ele começou, então, a ter essa dificuldade, né, em ouvir, essa deficiência. A família dele era de músico, o pai era músico, o avô era músico, então ele começou a estudar música desde sempre, desde pequeno. Então, com 8 anos, ele já compunha sinfonias e tudo. Então, ele começou a ter esse problema. E 10 anos depois, né, e aí ele foi compondo, foi trabalhando, e 10 anos depois ele ficou totalmente surdo. Ele não tinha mais como ouvir. Então ele se isolou, né, da sociedade. Ele se afastou da sociedade. Por quê? Imagine, ele era famoso, né, pelo que ele fazia, compunha as melodias, sinfonias todas. Sendo famoso, como é que você, né, fica surdo? Como é que você vai interagir com as pessoas com essa deficiência?
Era uma humilhação na época. Então, o que ele fez? Ele era tão magnífico, tão especial, que quando ele podia ouvir, quando ele tocava, né, dedilhava ali naquelas teclas, ele guardou o som de cada nota. Então ele guardou o som do dó, do ré, do mi, do fá, do sol, do bemido, né, do sustenido e tal. Ele guardou os sons todos. Então, mesmo na surdez, ele pôde compor. Ele compôs, acho que foi a 9ª Sinfonia, né? E não me lembro bem se foi a 5ª. E ele continuou trabalhando, né? Continuou compondo. E, deixa eu só ver aqui. Aí, bom, continuou compondo aquela coisa toda, e um determinado dia, ele recebeu uma notícia, né, que o filho de um amigo dele teve uma morte súbita. E ele, como era muito amigo desse rapaz, foi até a casa, porque ele sentiu o sofrimento daquele pai. Chegando lá na casa desse rapaz, desse homem, ele ficou sem palavras. Ele não sabia o que falar. Tem momentos que a gente, quando vê um sofrimento, a gente se cala, não é? A gente abraça, né, a pessoa. Às vezes a gente... Mas a palavra não sai. Você não sabe, às vezes, o que falar. Aí ele olhou, ficou quieto, abraçou o pai, olhou para o canto da sala e viu um piano. Aí ele foi, se dirigiu até o piano e começou, né, a dedilhar, a tocar, e foi ali compondo uma música. E a música, ela ecoava naquela sala enorme, com lamentos, né, consolando, confortando. Vou falar assim, tá, gente? Consolando, pode ser disso. Baixa assim. Consolando, tá melhor? Consolando, confortando o coração daquele pai em sofrimento. Então a gente pensa assim, Beethoven, né, nesse momento, ele estava servindo a Deus. Ele serviu a Deus nesse momento. Ele consolou, ele confortou aquele coração. Tanto que o homem que perdeu o filho, ele falou assim depois para Beethoven: olha, a sua visita foi a mais significativa que eu tive. Então, muitas vezes a gente não tem palavras, né? As palavras se ausentam, mas os sentimentos, eles falam por nós. Então, que a gente não fique com receio, fique com medo, não é? Às vezes de abraçar alguém que precisa de um carinho, de um sorriso, não é? De uma forma de acolher. A gente ouve muito que a nossa casa é uma casa de quê? De acolhimento. E é mesmo. Então é essa meta, esse pensamento que a gente tem que ter. Servir a Deus é fazer isso também. É expor o teu sentimento, não é? O sentimento bom, não é? Do coração, aquilo que você já conseguiu amealhar de bom e passar para o outro. Tá? Então, tem muitas formas, obrigada, Neide. Então, tem muitas formas da gente servir a Deus, não é? Então. Obrigada. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente observa que existe ali uma sequência, não é? Existe ali uma ordem. Kardec,
ele obedeceu, né, aos temas principais e os temas estão sequenciados. Então, se você pega o capítulo 2 e parte para o capítulo 27, existe aí um hiato, não é? Todos os capítulos, assim, os anteriores são interligados. O anterior, capítulo que você vai estudar aqui, o anterior, ele serve como base para você seguir em frente. Nada é, assim, estanque, né? Separado, estanque, não tem. Não existe isso. É uma sequência de temas importantíssimos. Mas a gente sabe que para falar da avareza, que é o tema de hoje, a gente precisou falar de quê? De um apego excessivo, não é? De falar sobre mamon, de falar das coisas materiais, para poder falar na avareza. Então, mas antes de falar na avareza, a gente vai trazer mais um pouquinho dessa coisa do apego aos bens materiais. Então, a gente traz a história do jovem rico, que está no item 2, e a gente vai resumir. Tá? Então, qual é a história desse jovem? O jovem de família muito rica, ele tinha tudo, facilidade, né? A pessoa que tem uma condição financeira mais elevada, ela pode comprar tudo. Falo material, né? Então, esse jovem podia ter essa condição e podia comprar o que ele quisesse, tá? Mas dentro dele existia um vazio, algo que faltava. Uma coisa que faltava ali, e ele estava em busca. E teve um determinado momento na vida dele que ele encontrou Jesus. A passagem fala isso. Então, ele teve essa oportunidade. Então, quando ele encontrou Jesus, o que ele perguntou a Jesus? Mestre, o que eu faço para adquirir a vida eterna, a vida espiritual? Aí Jesus fala assim para ele: olha, cumpre os meus mandamentos. Aí o jovem fala assim: mas isso eu já faço. Eu já faço isso. Aí Jesus olhou para aquele jovem e falou assim: então vende tudo o que tens, dê aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. E me segue. Aí o jovem ficou impactado, não é? Por quê? Era jovem. Né? E ele, não vou falar que ele disputava aquelas corridas de bigas. Bigas eram aquelas carruagens comandadas, né, por cavalos. Ele fazia parte dessas competições. Então, ele falou assim para Jesus: Jesus, espera um momento. Eu não vou te seguir agora. Espera que eu vou participar de uma corrida de bigas e depois eu vou te seguir. Aí Jesus fala assim: não dá tempo. O momento é agora. E partiu. Ele não seguiu Jesus. Aí foi embora. Né? Ele quase que seguiu Jesus, quase. Mas, quando ele hesitou, é porque ele não conseguia naquela hora renunciar, né, aos bens, a facilidade, não é, do que é material. Ele não conseguiu sacrificar os próprios interesses, né, da sua vida ali. Ele não conseguiu ter como é que a gente fala? Se desapegar, né, daquela vida tão fácil. Aí, no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo, traz com detalhes, né? Aqui foi só um resumo do que aconteceu com esse jovem. Então, traz o que aconteceu. Ele participou da corrida e, no determinado momento, a carruagem, ela tombou
tamanha velocidade, era uma competição, e ele então desencarnou, ele morreu. Né? Então, o que acontece? Né? Esse jovem, ele era visto, né, por aquelas pessoas como o piloto número 1, né, de direção, de biga, de carruagens e tudo, mas ele ainda precisava de quê? Dos aplausos da plateia, não é? De satisfazer o ego, do louro das vitórias. Esses eram os interesses que ele não conseguiu se desapegar quando Jesus falou assim: me segue. Então, aí a gente traz para a nossa vida, né? Esse jovem fez uma escolha, tá? Que foi não seguir Jesus. Ele recebeu o convite, mas ele não seguiu, né, a recomendação de Jesus. Às vezes a gente faz isso. Quantos convites a gente recebe? Hoje a gente recebeu o convite para estar aqui. E a gente está. Graças a Deus. Não é? Ah, mas e os outros que não? Às vezes as pessoas não puderam vir, mas estão ligadas, né, à nossa casa, ligadas a Jesus, fazendo bem, não é? Amanhã tem um convite. Jesus fez um convite para a gente estar aqui amanhã, assistindo, aprendendo, né, o curso, o encontro do Livro dos Espíritos. É um convite? É um convite. Então, a todo momento, Jesus está convidando a gente para trabalhar para Ele, para fazer o bem. Né? E Ele dá oportunidades que a gente fala assim: epa, como é que essa pessoa apareceu aqui para eu ajudar? Tem coisas assim na vida, né? Como é que apareceu esse menino aqui pedindo, bateu na minha porta e falou: tem um prato de comida? Então ele vai oferecendo essas oportunidades e a gente tem que agarrar. A gente não tem mais tempo de deixar para depois. Depois já era, né? Vamos falar assim. O momento é agora da gente trabalhar, a gente se melhorar, não é? É interessante, porque a gente vem, né? A gente não é bombardeado, a gente tem várias intuições, não é? Então a gente é chamada para fazer várias coisas, né? Pela doutrina espírita, pelo trabalho de... Obrigado, Neide. Mas é aquela coisa, é o trabalho de Jesus. Então a gente é convidada a dar palestra, a gente é convidada a dar curso, a gente é convidada a evangelizar, a gente é convidada a servir a aguinha, a gente é convidada a trabalhar na assistência, a gente é convidada a trabalhar na Kilsen, no trabalho de rua. E vários trabalhos, a gente tem um convite aí, o leque é amplo. Mas a gente ainda tem uma resistência. A gente fala assim: eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de dar palestra, eu não vou dar conta de dar curso, eu não vou dar conta de dar evangelização. Vai sim, vai dar conta. Porque é viver um dia por vez. Mas no meu caso, eu precisei levar um puxão de orelha. Aí eu aprendi. Viva um dia por vez. E trabalhe para Jesus. E assim a gente faz, tá? No primeiro momento a gente fica desesperada, a gente fica: não vou dar conta, é muita coisa. Mas não é. É estudo, e o estudo fortalece. Uma amiga falou assim, eu perguntei para ela: por que a gente tem que fazer isso tudo, tanta coisa na casa do caminho? Eu quero que você seja feliz. Eu fico até emocionada quando eu falo isso. Eu quero que você seja feliz. Então, a felicidade está aí, né? De você trabalhar, de você estudar, e você passar o mínimo que você sabe. O mínimo, pouca coisa. Mas que você passe com a verdade que você carrega, com o que você acredita. Às vezes a gente vai dar uma palestra de um tema que a gente fala assim: meu Deus, cruz credo, como é que eu vou falar isso se eu não faço? Não é? Como é que eu vou falar? Como?
Aí você vai estudando. A espiritualidade vai te ajudando, não é? Vai acalmando o teu coração, né? Aí você vai pesquisando. Aí você vai se afinizando, porque na internet tem muita coisa para você pesquisar. Mas você tem que ter afinidade com aquilo que você lê. Não adianta você pegar um tema lá do Divaldo, né, com aquelas palavras todas, e decorar e trazer. Não é a mesma coisa. Você tem que sentir para você poder passar. Não é? Isso na vida mesmo. Não tem outro caminho. Não é? Então, Jesus, ele está assim, ó, de braços abertos, fazendo convite para todos nós, a todo momento. E sempre através, né, das lições do Evangelho. As páginas do Evangelho são convite para a gente se melhorar a cada dia. Porque quando a gente estuda, a gente não quer errar, não é? A gente não quer fazer, assim, ter pensamentos ruins. A gente não quer desejar que o outro se dê mal na vida. A gente começa a ter um freio. A gente começa a ter um freio. Eu ainda não tenho freio, Sandra. Eu também não tenho, mas estou no caminho, não é? A gente está no caminho. E isso é importante. Agora, a gente não deseja mais o mal para o outro. Penso eu, né, gente? Né? A gente, pelo menos, quando deseja, epa! Jesus perdoa. Eu não pensei isso. Tira isso do meu pensamento. Aí começa a dar passe, né? Começa a limpar o pensamento para que aquilo se dissipe, não é? E a gente entra agora no tema que é a avareza, que tem tudo a ver, né, com o que a gente já falou até agora. Então, o tema é preservar-se da avareza. Aí a gente vai lá pesquisar, né, no dicionário. A palavra avareza, né, ela vem do latim, que significa avarus. Avarus significa desejar bastante, querer desesperadamente. Então, quando a gente fala da avareza, a gente fala de desejar desesperadamente acumular o quê? Riquezas. A nossa preocupação, a nossa vida é focada nisso, né? De acumular, de acumular, de acumular. E as pessoas que são avarentas, a gente sabe que tem um apelido, não é? Ou a pessoa é sovina, a pessoa é mesquinha, não é? A pessoa é pão dura. Aí eu fui pesquisar da onde vem a palavra pão dura, não é? Aí fui lá. Aí veio assim, né? A origem dessa palavra foi pesquisada por Antunes Nascimento, que é um estudioso da língua portuguesa, tá? Ele já desencarnou, tá, gente? Ele ocupou a 3ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. E como ele era, né, um professor curioso, como todo professor, ele foi pesquisar de onde vem o pão duro. Aí ele encontrou o seguinte: era um homem, esse apelido vem de um homem que tinha posses, e ele morava em cima de uma padaria. Mas ele era tão sovina, não é? Que ele pegava as migalhas do pão duro que corria ali, que sobrava, e se alimentava disso. Por isso o apelido, né, do avarento é o pão duro, é a pão durice. Não é? E isso foi só para a gente relaxar, só uma curiosidade, né? Então, aí a gente entra no tema, né, propriamente dito. Então a gente vai ler o item 3 do Evangelho, que fala sobre preservar-se da avareza. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Então Jesus fala assim: então um homem falou do meio da multidão: mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Ok. Então vamos pensar.
Um homem, ele esteve com Jesus, tete a tete. Imagina a gente, se Jesus aparece ali, a gente vai perguntar algo material? Vai? A Bel está falando que vai. Bom, né, depende do nosso estado, né? A gente vai ficar impactada. Imagina Jesus vindo ali, né, aquela luz toda. A gente vai ficar assim, ó, parada. Acho que nem pergunta a gente vai fazer. Mas esse homem, né, ele teve a oportunidade de estar com Jesus. E o que ele falou? Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Então, era um problema de herança, de partilha. Não é? Que na época, a gente sabe que lá na cultura, né, dos judeus, o primeiro filho primogênito, quando tinha alguma partilha, alguma herança, ele recebia 2 partes e os outros filhos recebiam o que sobrava, era dividido ali. Tá? Então, o primeiro filho, que era o primogênito, recebia a maior parte. Quando o pai desencarnava, era ele que sustentava, ele que era o chefe da família. Tá? Bom, se a gente pensar bem, se esse irmão está reclamando da herança, ele não era o primogênito, concordam? Ele era o mais novo. Porque o primogênito não vai reclamar de receber, né, as 2 partes. Tá. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Então Jesus recebeu aquilo, né, e falou o quê? Com uma voz, pontuou. Eu não fui designado para ser juiz, para ser advogado, e nem para tratar de coisas o quê? Materiais, né? De ordem material. Né? Jesus sabia perfeitamente da sua missão, né? De trazer as leis de Deus para a gente, para nos ensinar, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, né? Melhoria. Aí ele continua, Jesus falando, e acrescentou, tende o cuidado de vos preservar, isso falando para o homem, tende cuidado de vos preservar de toda a avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, a vida, né, por mais... O que é abundância? É ter muito, né? É ter em excesso. Então, ele vem falar aqui, ó, que a felicidade, ela não depende, né, disso tudo, da abundância que você tenha. Senão, a pessoa que tem muito, né, eles seriam felizes eternamente. E não é isso que a gente vê. A gente não vê pessoas que têm riquezas, que têm uma condição financeira, né, mais elevada, e têm depressão, e são melancólicas, e são tristes, né? A gente vê tudo isso. A gente vê até eu li outro dia a história de um jovem, que ele nem tinha 30 anos, mas ele tinha essas coisas de startups, né? E ele vendeu as 4 startups que ele tinha, e ele ficou milionário. Isso com menos de 30 anos. Então, a gente imagina um jovem com menos de 30 anos, com muito milionário, né? E o que ele fez? Ele começou a comprar tudo. Começou a comprar carros, super carros. Então ele tinha Porsche, Ferrari, tinha um monte de carros. Era o vício dele. A vida dele era comprar. E depois, isso ele fala em depoimento. Né? Ele fala que ele fazia isso, primeiro, para chamar a atenção das pessoas. Né? E também para que ele tivesse em volta dele vários o quê? Amigos, né? Entre aspas. Né? Então, e ele fala ainda mais. Que um dos problemas, né, que ele tinha em ter muito dinheiro, ele era uma pessoa entediada. Era uma pessoa melancólica, ela era uma pessoa triste. Aí a gente pensa, por quê? Se ele tinha, né, a situação financeira. A gente fala tanto em querer ter dinheiro para... Ok, né, a gente precisa do dinheiro, como já falei, para
para viver mesmo, né? Para ter as nossas coisas. Mas não é só isso. Ele precisava de alimentar o quê? A sua alma, o seu espírito, fazer a ligação, né, com algo maior, para que o seu coração fosse preenchido de quê? De amor, de paz, de tolerância, de alegria, de esperança, de coragem. É isso tudo que a gente quer. E outro exemplo também que a gente pode trazer, né, em relação, fora o jovem, um exemplo dos jogadores de futebol. Lá na escola, eu pergunto assim para os meninos: o que vocês querem ser? Vamos lá. Professor, é profissão? É. 8º ano, 9º ano. Jogador de futebol. Eu falei, ok. Vocês querem ser jogadores de futebol? Sim. Mas para quê? Porque a gente vai poder ir para outro país, ganhar muito dinheiro, não é? E comprar uma casa para minha mãe. Eles falam isso. Comprar casa para minha mãe, para minha família. Isso é um pensamento bom? É maravilhoso. Mas a gente sabe que a riqueza, o dinheiro, ele pode desvirtuar, né? Na hora que ele tiver tudo na mão ali, né, muda, de repente muda o pensamento se ele não tiver um apoio, né, um apoio espiritual, uma base, né, uma orientação, e tudo isso tem muito a ver. Por isso que esse momento que a gente fala aqui de evangelizar é importante. Por isso que a gente fica em cima das mães. Levem seus filhos para a evangelização. Porque ali ele vai estar preenchido. Mesmo que depois ele siga outro caminho, a base, a semente já está ali. Não é? Então é importante. E seria importante para esses jogadores. Aí o que acontece quando eles não têm essa base toda? Eles começam a ter a depressão, sentem falta, né, da família. E precisam de psicólogos esportivos. Prejudica a saúde mental. Isso tudo ocasiona o quê? Doença, não é? Então, a gente precisa ter essa base, esse conhecimento, trabalhar para que a gente tenha esse... A gente não fala nem... fazer um trabalho grandioso, né? Simples gestos que a gente tem, de carinho, de abraço, de dar um sorriso, né? De falar assim para o aluno: poxa, você está limpinho hoje. Eles ficam rindo até aqui. Poxa, você está cheirosa, você está... Isso tudo é trabalhar para Jesus, não é? Às vezes eles passam assim batidos na nossa frente, a gente fala assim: vem cá, você está bonito, você está cheiroso, está com a unha cortadinha. Isso tudo é trabalhar para Jesus, não é? E isso a gente faz aqui com os nossos queridos também, tá? E Jesus, né, termina contando a parábola, falando da avareza, daquele homem que tinha muitas posses. E a sua terra tinha muitas terras, e a terra produz bastante, em abundância, e ele não tem onde guardar aquilo tudo. Aí ele faz o seguinte: ele pega os celeiros que ele tinha, coloca abaixo e constrói um maior. E pega todos aqueles grãos e coloca nesse celeiro maior. E fala assim: ufa, hoje, a partir de hoje, eu vou comer, vou beber, vou dormir, vou estender na rede, aproveitar somente. Aí o que acontece? À noite, ele desencarna, né? Aí vem a mensagem assim. Jesus fala assim: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus.
Então, a gente tem que estar muito atento, porque a parábola, ela nos remete o quê? Avaliar as prioridades, né, que a gente elege na nossa vida. O que a gente está priorizando? É como eu falei, a gente hoje priorizou o quê? Estar aqui. Um calor danado, né? A gente está pingando, mas a gente está aqui. A gente priorizou trabalhar para Jesus. Tá? Então, que a gente tenha aí, possa ter aproveitado, né, os ensinamentos do Evangelho, não é? Priorizando o bem que a gente pode fazer, priorizando as amizades sinceras, amizades verdadeiras. Se a gente pensar bem, quando a gente olha para a evangelização, né, os evangelizadores, cada um tem um talento. Cada um. Não é como vocês, como a gente. Cada um não tem um talento? Ali, cada um tem um talento. Né? Um fala melhor, né? O outro é professor da aula de ciências, o outro dá aula de matemática, o outro dá aula de história, o outro é mais calmo, o outro é mais alegre, o outro é mais divertido, o outro... Bom, o outro tem paciência, não é? Cada um tem um talento. Só que, o que acontece? Esses talentos se... Fico até arrepiada. Esses talentos, eles se juntam, não é? E fortalecem o trabalho de Jesus. Evangelizar é um trabalho de Jesus. Então a gente tem que fortalecer sempre, né, esses jovens para estarem sempre conosco. Sempre querendo fazer o melhor, sempre querendo fazer o bem. Tá? Obrigado pela atenção, pela paciência e fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição fraternal. Lição 49. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerão. Cada vez que te lembrares de fixar vanguardas distantes. São milhões de sendas que marginam a tua. Não olvideis a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reporta-te a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Repara o companheiro que se dispõe a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honras a cada um deles com teus gestos de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita.
cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Graças a Deus. Agora os médios vão se posicionar para o momento do passe. Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Iniciando esta lição, Paulo comunica aos Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Emmanuel comenta essa passagem dizendo da importância da união fraternal e vem nos esclarecer que esse vínculo da paz a que Paulo se refere é a substância que estimula a nossa vida. É o fermento espiritual, sempre influenciando uns aos outros. Deus fez o homem para viver em sociedade e todos nós devemos concorrer para o progresso, ajudando-nos mutuamente. Sabemos que não é fácil conviver, principalmente com os que pensam diferente de nós. Entretanto, precisamos respeitar as opiniões dos que pensam diferente. E o conselho de Emmanuel é que une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Porque a união fraternal é o único caminho para a felicidade verdadeira. Ou seja, a importância de nos vincularmos aos grupos, às pessoas que querem participar do serviço útil ao bem, seguindo sempre adiante, sem nos preocuparmos se os outros possuem posição de destaque ou se estão unindo-se a nós. O que importa é que nós estamos nos dedicando ao trabalho sublime e procurando as árvores do bem que nos dará fruto a todos. A evolução é individual e a escada é infinita. Sendo assim, devemos respeitar o próximo de acordo com o degrau em que cada um se coloca. Devemos sim cultivar a união fraternal e, para que ela ocorra, cabe a nós oferecermos o nosso melhor e essa pessoa responderá com a sua melhor parte, cultivando a harmonia da união fraternal. Vamos aproveitar essa encarnação e valorizar a vida, nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima. Sabemos que temos dificuldades ainda de abandonar velhos hábitos que nos acompanham há muitos e muitos, mas é possível abandoná-los sim. Para isto,
Temos o nosso Evangelho de Jesus que nos esclarece, que nos orienta e é de suma importância em nossas vidas para que possamos, através dos estudos dessa abençoada doutrina espírita, irmos ampliando a nossa visão, o nosso entendimento, adquirindo uma fé raciocinada, baseada no conhecimento. E assim vamos aos poucos modificando a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e de falar, nos melhorando interiormente. É imprescindível renovar-se. Entretanto, não basta apenas estudar o Evangelho e pronunciar belas palavras. É necessário colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe, aprendendo a estender as mãos aos companheiros de caminhada, auxiliando ao próximo, porque todos nós somos necessitados, e desse modo que possamos, cada um com os seus talentos, ajudar na obra também com a caridade do tempo, colocando e transmitindo seus dons, suas habilidades, com bons sentimentos, palavras de amor, de ânimo, de fé e esperança, através da nossa mudança de comportamento. E Emmanuel finaliza esta lição, União Fraternal, ressaltando que somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, rogando a Jesus nos desperte o entendimento para que a união fraternal seja de fato a luz que guiará nossos passos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos ouvir a palavra do plano espiritual. O tema do estudo da tarde de hoje é para que reflitamos com tudo que estamos recebendo, com tudo aquilo que o Pai permite que chegue até nós. Como a irmã falou, a felicidade não é no ter, mas no ser. Ser melhor, ser caridoso, olhar a dificuldade dos outros, estender a mão àquele que está passando por provações, por aquele que está passando fome, procurando levar aos pequenos a ideia de Deus, elevando-nos a cada dia para que possamos sentir essa vibração nos alcançando, nos dando a coragem necessária para vencermos as tribulações da vida, porque na Terra todos sofrem, porque o planeta é de expiações e provas, mas nós podemos viver de uma forma mais tranquila, sem muitas aquisições materiais, mas procurar edificar em nosso espírito os valores que levaremos conosco. Porque tudo o que temos na terra não nos pertence. Até o corpo teremos que prestar uso, do bom uso ou do mau uso que fizermos dele. Então, de que adianta querer ter posses, se não é isso que causa felicidade? Não é isso que traz a felicidade. E tem uma passagem do Evangelho que diz: aquela moça que tem poucas posses, mas que gostaria de estar no lugar daquelas mulheres ricas, e que o mentor diz a ela, para que ela se acalme, porque diante daquelas orquestras rumorosas, e debaixo daqueles vestidos recamados, há muita tristeza e dor, há muito choro.
Então vamos fazer a nossa parte. Vamos sim procurar amenizar a dor do nosso próximo. Aquilo que estiver ao nosso alcance, façamos pelo outro. Vamos ter empatia com o nosso irmão. Vamos escutar a sua dor. Vamos mostrar a eles que tudo está certo, que Deus olha seus filhos a todos iguais, que Ele não tem preferência por ninguém, mas Ele ama a todos da mesma forma. E muitas vezes a rebeldia, a inconformação nos afasta dele. Pensemos nisso com muito carinho e façamos sim aquilo que Jesus nos ensinou quando aqui esteve, porque Ele poderia ter mandado emissários em seu lugar, mas Ele preferiu vir Ele mesmo e mostrar como é que nós deveríamos nos conduzir na vida, como que nós deveríamos viver. E vamos aproveitar esta encarnação. Vamos beber sim as leituras deste Evangelho que nos exorta no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da luz. E que estejamos sempre ligados a Deus nosso Pai, procurando ser obediente às suas leis. E assim, meus irmãos, que a paz esteja e permaneça em cada mente e em cada coração aqui presente. Mas que essa paz se estenda por todos aqueles que não puderam estar na tarde de hoje, neste momento, aqui na nossa casa. Muita paz a todos os corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprendizado e reflexão desta doutrina, que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. Que possamos sair daqui deste ambiente mais fortalecidos, esperançosos, de que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, que seja em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus.